E está começando mais um podcast aqui do Grupo Cris Manfro. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento. E dentro de relacionamento tem um assunto... Digamos assim que hoje o podcast vai ser picante. No tema de hoje, a gente vai falar sobre quais são os segredos para manter a intimidade após anos de casamento. E para conversar sobre isso, aqui comigo, eu recebo a Cris Manfro, que é psicóloga, que é especialista em relacionamento, especialista em desenvolver pessoas. E eu acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje, Cris. Com certeza. Você sabe que a questão da intimidade, eu gostei muito da palavra que você brincou, né? Dizendo picante. E é interessante que a gente geralmente associa intimidade com ser uma coisa mais picante. Mas a verdadeira intimidade, ela não começa no sexo. Ela começa na sensualidade. Né? Você primeiro torna a relação erótica, o que não é difícil quando você começa um relacionamento. Né? E quando as pessoas dizem assim, Cris, eu queria muito a intimidade que tinha no começo. Esse já é um grande erro. E é uma grande armadilha, que é querer voltar como tudo começou. E quem não gostaria de voltar como tudo começou, né? Só que aí que é uma armadilha. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas têm que se aprofundar na sensualidade, na sexualidade, na intimidade que elas têm agora. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta já. Claro. Vamos supor, tem um casal... Vamos supor que um casal te procurou, uma mulher empreendedora, um casal empreendedor te procurou, porque eles estão com problemas de falta de intimidade. Ok. Qual que é o primeiro passo para resgatar essa intimidade? Seria investir na sexualidade? Seria... Fala um pouco mais sobre isso. Ótima pergunta. Depende. E deixa eu explicar para você. Porque muitas pessoas dizem, eu não tenho como abrir pernas se eu não abrir coração. Eu primeiro preciso abrir coração para poder ter entrega e abrir pernas. Mas, às vezes você não está conseguindo ter essa intimidade, porque não está tendo diálogo, não está tendo conversa. Por isso que, quando a gente trabalha na mentoria vários pilares, a pessoa diz, não, mas eu não quero trabalhar outros pilares, eu só quero trabalhar a questão do sexo, por exemplo, da intimidade sexual. Mas daí você vai ver, não tem outras intimidades também, a intimidade da conversa, a intimidade da conexão, da sintonia, né? Porém, tem vezes que eu sempre brinco com um casal que ele precisa desencantar. E desencantar, muitas vezes, significa dizer, o negócio é o seguinte, a gente tem que fazer isso aqui funcionar. E aí, você pode começar, sim, pelo externo. E pelo externo seria, a gente agora vai caprichar, fazer uma corte, fazer um ritual, literalmente se esforçar pela relação. E aí as pessoas me dizem, para, Cris, não me vem com essa, porque tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa química de pele. E quando você está sobrecarregado, quando você está estressado, quando você está com muitos problemas, a sexualidade, o desejo, ele não vem muitas vezes ao natural. E o que acontece? Como não vem desejo, você não tem excitação. Como não tem excitação, você não tem prazer. E como você não tem prazer, você não tem desejo. Então, muitas vezes, o pessoal diz, não, mas é importante primeiro numa sexualidade ter o desejo. Não necessariamente. Muitas vezes você precisa buscar o prazer, porque o prazer, ele vai te estimular o desejo. O prazer vai te estimular o desejo, né? Mas a sexualidade, ela não é só corpo. A sexualidade, ela também é
mente. E essa mente, que eu não digo, quando você começa a fantasiar que tudo deveria ser como era no começo, e muitas vezes tem um episódio, deixa eu contar para vocês. Tem um episódio da família Dinossauro. Vocês lembram da família Dinossauro? Era um seriado americano, onde tinha o Baby, e o Baby tinha uma cena que ele pegava uma panela e dizia, não é a mamãe. Vocês lembram disso? Lembro. Nesse episódio, esse episódio se chama A Dança do Acasalamento. E na Dança do Acasalamento, a Fran, que é a esposa, está com filhos adolescentes, ela está com o Baby, né? E todo mundo dizendo para ela, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Aí um dia ele chega com uma camisa e disse, olha, eu sei que teu dia é muito complicado indo no supermercado conversar com as tuas amigas e com as tarefas do Baby, mas tu poderia, por um acaso, costurar esse botão para mim? E ela vira com uma faca na mão e disse, eu tô cheia de eu quero, e ela tem um surto, um chilique. Né? E aí, ele fica atordoado, o amigo dele chega para buscá-lo para o trabalho, ele sai correndo. No final do dia, ele vai para o bar, o que não é incomum, tá? Não é incomum. E aí ele fala para o amigo dele, olha, eu não sei o que está acontecendo com ela. Né? Antes do Baby, ela não tinha esse problema. Depois do Baby, ela ficou com esse problema. Logo, é o Baby. E o cara disse, olha, eu não entendo disso, mas talvez o que esteja faltando é a dança do acasalamento. E ele, opa. À noite ele está olhando televisão e aparece lá uma mentoria de dança do acasalamento. E ele vai. E ele aprende. Ele abraça o mentor de dança do acasalamento. E ela está dormindo, ele chega em casa e diz, Franzinha, é hoje. Você não tem mais problemas. Daí ela olha para ele e diz, tô tão feliz. E ele diz, olha o que eu fui fazer por você, ou para você. E ele começa a fazer uma dança do acasalamento, que é muito engraçada. Se vocês tiverem oportunidade, assistam. E quando ele termina, tchan, na performance que ele fez, performance sexualizada. Ele olha. Esperando agora eu matar a pau. E ela está dormindo. Naquilo, o Baby diz, acordei de novo. E ela, ai meu Deus, ele, só um pouquinho. Só um pouquinho. Descansa. Tu tá muito cansada. Deixa que eu vou atender. E ela diz, hã? Oi? E ele vai lá e pega o Baby, e ele começa a brincar com o Baby indignado. Não é a mamãe, não é a mamãe. Mas ele realmente tenta, e não só tenta, como ele faz, até que o Baby dorme. E quando o Baby dorme, ele se vira, ela tá parada assim, mas olhando assim. Sabe aquele olhar? E ele faz a mesma coisa. Olha, eu fiz ele dormir. Ela disse, eu adorei essa dança do acasalamento. Ele disse, não, isso aqui não é uma dança do acasalamento. Dança do acasalamento é aquilo que eu fiz antes. E ela responde para ele, aquilo eu gostei há 20 anos atrás. A dança do acasalamento que eu gosto agora é essa, onde você faz a tua parte, você compartilha comigo, você pega junto comigo. Essa é a dança do acasalamento. Aí ele fica todo sem jeito. Por quê? Porque, obviamente, ela valida ele. E a validação é uma coisa sensual, né? Ela mostra o quanto ele é importante para ela, né? E isso dá tesão. Né? E aí, claro que não vale fazer isto com um fim de sexualidade. Não, quando é verdadeiro, quando isso sai da alma. Né? O sexo, antes de ser corpo, ele é alma. Então, a gente poderia dizer que é natural
a gente querer sentir aquilo que a gente sentia antes. Claro. Mas não são as mesmas coisas de antes que vão fazer, vamos supor, um casal 10, 20, 30 anos juntos. Não adianta querer esperar sentir as mesmas coisas a partir das mesmas atitudes, das mesmas coisas que acontecem. De novo, sim e não. Por quê? Porque no início de uma relação, você capricha. E nesse capricho, muitas vezes, você faz molecagem. O casal tem saudade, às vezes, de uma molecagem. Por quê? Porque tudo fica protocolar. Né? Eu lembro de um casal que comentou comigo que eles sabiam exatamente os passos que eles iam fazer para ter uma relação. Então, eles pegavam, se deitavam, beijavam um pouquinho, ele colocava a mão no peito dela, ela estimulava ele um pouquinho, virava para a esquerda, daí eles faziam, daí virava para a direita e acabou. Era protocolar, eles sabiam exatamente como ia ser. E eu perguntei, sempre foi assim? Aí ela abre um sorrisão e diz, não. E por que o sorrisão? Porque remete a coisas boas que eles viveram. Não, teve uma situação. Lembra, amor, que a gente transou uma vez embaixo de uma escada? Lembra? E eles começam a sentir aquela alegria de tudo como começou. Só que, óbvio, que você não pode levar a vida como tudo começou. Eu até tenho um grande amigo chamado Carlos Arturo Molina Loza. É um psicoterapeuta de família, mora na Guatemala, muito meu amigo. E ele teve uma sacada incrível. Ele diz que todo mundo começa um relacionamento com a mulher como uma golfinha. Vocês conseguem imaginar uma golfinha? Eu não vou aqui no podcast imitar, porque não vou pagar esse mico. Mas vocês conseguem imaginar uma golfinha na cabeça? E ele diz que todo homem começa um relacionamento como um macaquinho. Né? Fazendo peripécia, brincadeirinha, trepando aqui, trepando lá, nos galhos, estou falando, tá? Né? Só que ninguém leva um relacionamento assim, nenhum casal progride sendo uma golfinha e sendo um macaquinho o tempo todo. Aí ele diz que passa para uma outra fase, onde a mulher, geralmente, vira uma jabota. Jabota é a mulher do jabuti, tá? Com a casa nas costas, com os filhos nas costas, com o trabalho nas costas. E o marido, geralmente, isso está mudando muito culturalmente, vira lobo. E lobo no sentido não da vovozinha, tá? Lobo no sentido de ir em frente da matilha, de buscar a conquista, a sobrevivência, enfim, né? O necessário para o crescimento deles. Essa é uma fase que traz muita saudade do começo. E aí, geralmente um dos dois vira arara. Arara é com queixa, com crítica, com ranço. E o outro vira tatu. Não importa muito se um vira primeiro o tatu, e às vezes quando a gente vira tatu, sabe como? Com o celular, com as redes sociais, onde se fica lá num canto, e o outro começa a protestar. É muito comum aí criarem círculos negativos, onde a intenção desses círculos é promover a conexão de novo, a intimidade de novo, o sexo de novo, o tesão de novo. Mas, na verdade, nesse círculo, você só afasta. Você só afasta. Nessas horas, é muito comum a entrada de terceiras pessoas. Né? Porque tem muito garanhão por aí, né? Estufando o peito e vindo e trazendo aquele macaquinho de volta. E tem muita galinha não no sentido pejorativo, tá, gente? Galinha no sentido que vem ciscar no terreno, né? Tá ali, ciscando no terreno, que remete muito àquela golfinha, lembra? Às vezes a terceira pessoa sou eu. Né, tem um paciente que me disse que eu era a coruja da floresta. Né, ele brincou, a coruja é o bicho mais inteligente da floresta. Né? Eu me senti muito elogiada por ser comparada à coruja da floresta. Né? E buscam para quê? Exatamente para fazer um equilíbrio entre
a golfinha, entre a jabota, entre a arara. Um equilíbrio entre aquele macaquinho, entre o lobo de Wall Street, que nem, né? O lobo que está... Ou isso pode ser trocado, óbvio. Hoje, muitas vezes é trocado. Quem chega em casa e não quer papo e não quer nada, é mulher, muitas vezes, esgotada. Por quê? Tensão. E hoje se vive muito em tensão. Eu, há pouco, tive num evento onde eu fui vestida de exército exatamente para mostrar que a gente vive como se estivesse em guerra hoje. E tensão é o oposto de tesão. É o oposto do tesão. Né? Então, muitas vezes, sim, se quer voltar lá para o início e se tem que resgatar a molecagem, as brincadeiras. E escreva a leveza, a alegria que se tinha. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cris. Uma pessoa falou aqui pra gente que ela sente a falta de sexo no relacionamento e que isso acontece... E ela tem a sensação que o esposo não sente falta. E que ela também acaba não tomando nenhuma atitude por uma questão de orgulho. Isso acontece assim com frequência? É comum as pessoas falarem isso para você? Sim, e o maior problema, às vezes, da intimidade ligado à sexualidade se chama preguiça. Se tu me disser assim, diga um problema da sexualidade, eu vou dizer preguiça. Preguiça. Estou tão cansado. Ai, vou ter que tomar a iniciativa. Ele não demonstra nenhum tipo de movimento. Eu não estou sentindo nenhum tipo de movimento, mas não estou sentindo falta. E se não sinto falta, é que, na verdade, a pessoa busca compensar, às vezes, com outras coisas que dão prazer também. Só que está deixando de lado essa parte da vida. Está deixando de lado essa parte da vida. Mas deveria ter... Não é uma questão de dever, é uma questão de poder. De poder, de ter direito a usufruir. E muitos casais, eles vão deixando isso de lado e vão ficando num amor fraterno. Amor fraterno, ele talvez não, ele é, para mim, o maior amor. Que é o amor que tu sente pelos teus pais, tu sente pelos teus filhos, mas que quando ele vai para o parceiro, em toda a relação de casal tem amor fraterno, mas também tem que ter o amor sexualizado. Mas muitas pessoas passam uma vida só no amor fraterno? Sim. E tudo bem. Tudo bem. Por que eu vou dizer tudo bem? Cris, mas tu acha isso normal? Tu acha isso certo? Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de respeitar e não julgar a vida dos outros. Né? Mas, volto a dizer, é um direito poder usufruir da sua sexualidade. É uma judiaria deixar a intimidade não só do sexo, porque tem pessoas que têm sexo, mas não tem intimidade. Intimidade, às vezes, é você dormir junto. É você zelar. Uma vez o Rubem Alves falou sobre isso. Ele disse que o maior indício de intimidade era você dormir com alguém. Não era você transar. Porque transar por transar, hoje você conhece alguém, você transa e diz foi um prazer, tchau para você. Ah, foi legal, valeu, tá. E o telefone? Não troca nem telefone, porque era isso. Aí tu vai dizer, nossa, eles tiveram intimidade. Não, não teve intimidade nenhuma. Na minha época era intimidade. Na minha época era intimidade, porque primeiro se tinha uma intimidade sensualizada, uma intimidade de afeto, uma intimidade de emoções, de cumplicidade, de troca, de interesses, para então você ter sexo. Então, quando você tinha sexo, você dizia, uau, agora foi a cereja da intimidade.
Hoje não. Vou usar até um termo bem chulo, mas você pode trepar até com Prost. Né? Isso aí não significa absolutamente nada. Deixa eu pegar um gancho sobre o amor fraterno. Há pouco tempo eu conheci um casal que eu, por conversar muito contigo aqui também, identifiquei isso, sabe? Eles estavam, sei lá, mais de 10 anos juntos e, sabe, eu via neles, assim, uma cumplicidade, uma amizade. Lógico, né? Que nem você falou, é o julgamento, né? É como Sim, mas como tu percebeu? É, uma percepção, né? Percepção. E eu percebi isso. Nós tinha uma cumplicidade, tinha uma amizade, uma parceria, mas não via os dois de mão dada, não via um carinho, não vi nenhum momento assim, um selinho, não, sabe? E ainda peguei e conversei com a Jenny, falei assim, nossa, eu percebi neles assim um amor fraternal. Aí a pergunta que eu quero te fazer, porque é uma dúvida minha que eu fiquei. Será que esse casal que tem um amor fraternal tem uma maior probabilidade de daqui a pouco, quando eles perceberem isso em algum momento, não dar certo? Ou você acha que não, é possível seguir até o fim dessa forma? Não sei se eu fiz entender. Sim, as duas coisas. Tem casais que quando se dão conta que estão fraternos, eu amo você. Né? Eu realmente te amo, Rodrigo. Tá? Te amo. Nem por isso imaginaria beijar na boca. Com todo respeito. Não dá. Não dá. Porque a própria biologia, ela faz assim. Compreende? Sim. E aí tem pessoas que procuram dizer, Cris, eu amo ela, ou eu amo ele. Eu tenho muito amor por ele. E sofre porque não quer decepcionar. Mas, Cris, o meu coração bate por uma outra pessoa. Essa pessoa pode ir ou em busca desse amor, ou essa pessoa sublima. Sublime é um mecanismo de defesa, sublimação se chama. Onde a pessoa entra numa ONG beneficente e ocupa todo o dia dela com isto e se envolve em outras coisas e leva assim. Outras dizem, eu não consigo. Tem casais que são muito felizes mesmo sem sexo? Sim. Sim. Por quê? Porque houve algum problema clínico, você é médico, você entende, problema clínico, e agora? Acabou o casal? Não, o casal encontra outras formas de prazer, outras formas de satisfação, porque, de novo, o prazer ele não está ligado necessariamente a um ato sexual. Não é isso. Não é isto. O prazer ele pode existir de várias formas. Eu lembro, já que tu trouxe esse assunto desse casal, eu lembro que uma vez uma pessoa me procurou e me disse, Cris, eu preciso muito da tua ajuda. Porque eu estou totalmente apaixonado. Totalmente apaixonado. E eu quero tua ajuda para me separar. Eu tenho 37 anos de casamento. E eu não escutei direito se era 37 ou 27. Eu disse para ele, quantos anos de casamento mesmo? Ele disse, eu acho que eu não expliquei direito. Eu quero tua ajuda para me separar deste amor. Não do meu casamento. E ele me explicou. Eu não suportaria isto. Eu amo a minha família. Na minha família nunca teve separação. E eu ainda questionei, você está certo disso? Né? Você não quer viver este amor? Porque tem a possibilidade, comecei a trabalhar os pensamentos dele, só que os pensamentos dele não me pareciam disfuncionais. Eles faziam total sentido. Deixa eu entender. Ele tinha uma terceira pessoa... Que ele estava apaixonado. Que ele estava apaixonado e ele te procurou porque ele queria... Se separar. Encerrar a paixão. Com a terceira pessoa. Para viver o casamento. Entendi. E aí, eu respeitei porque não é sobre o que eu acho que é melhor para ele. Eu respeitei o que era a intenção verdadeira dele.
Ninguém sabe. Mas esse homem chorou comigo uns 8 meses. Nem a outra pessoa, porque a outra pessoa acreditava, eu não valia nada para ele não quis nada comigo, ele amava essa esposa e nunca vai ficar sabendo o quanto ele sofreu por ela. Passado ali, sei lá, 1 ano ou 2, me liga ele. Cris, eu tô totalmente apaixonada. Eu pensei, ai meu Deus, de novo? Ela se chama, vou chutar aqui um nome, tá? Mariana, ela tem 6 meses, ela é minha neta, e eu tô ligando para te agradecer, porque eu sinto uma felicidade gigantesca na minha vida. E tu me ajudou muito nesses momentos para ter realmente a vida que eu sonhava ter. Ele foi um prêmio na minha vida. Um prêmio. O verdadeiro Oscar da vida é esse, alguém dizer, realmente eu me sinto feliz. Mas, Cris, será que eu não seria muito mais feliz que outra? Não, você não pode ficar no será. No será. Você tem que viver também o que é. Porque muitas vezes idealizamos muito o lá, na sexualidade, na intimidade, né? Como se no lá tu fosse ter tudo isso que tu não está tendo aqui. E o lá, muitas vezes, é um pacote turístico. Onde o lá te oferece do bom e do melhor. Né? Só que é diferente você ir num pacote turístico e você viver naquele lugar. E você enfrentar os perrengues do dia a dia. Porque o amor verdadeiro, Rodrigo, ele só tá quando você convive com as partes feias um do outro. E apesar de você ver as partes feias, a intimidade feia um do outro, que ele se torna verdadeiro. Uma vez eu vi uma entrevista de uma artista e ela disse assim que ela jamais faria xixi de porta aberta na frente do marido dela. Passado 8 meses, ela e o marido, porque foi uma coisa de artista famoso e tal, então todo mundo falava a respeito, ela estava separada. E meu marido disse, você viu que fulana de tal e Beltrano já se separaram? Eu disse, eu sei por quê. Ele, esperando, eu sei, ela fez xixi de porta aberta. Disse, quê? Eu contei para ele que eu tinha visto a entrevista dela dizendo que ela jamais faria. Óbvio que não é isso, gente. Mas o que eu quis dizer é, ela deve ter mostrado as partes feias dela e ele deve ter mostrado as partes feias dela e acabou o amor. E acabou o amor. Né? Porque o verdadeiro amor, ele vai, e principalmente em se tratando de intimidade, tu tem que ir desatando os nós. Eu imagino aqui uma história de pescador, lembrei agora. Falei em nós, eu lembrei da história do pescador. Eu escrevi essa história, não, eu ouvi essa história e escrevi num livro, sei lá, faz quase 20 anos. O meu primeiro livro. E conta a história de um pescador que ele vivia sozinho. Vivia sozinho, não tinha intimidade com mulher nenhuma, não vivia com mulher nenhuma, não aprontava nada. O homem vivia sozinho. Um dia ele foi pescar em alto mar e, de repente, ele viu alguma coisa bater na canoa. Aí, quando ele olhou e começou a puxar a rede, tinha um esqueleto. E pescador é super supersticioso, né? Ele pegou, ligou o barco e saiu desesperado. Desesperado. E chegando na margem, quando ele vai sair, adivinha? O esqueleto estava ali. Aí ele vai correr, ele não consegue correr, e o esqueleto ali, dele se dá conta que a rede está amarrada na cintura dele. Aí, aos poucos, ele começa a puxar, vai trazendo o esqueleto por perto, olha o esqueleto, e vê que é o esqueleto pela forma de uma mulher, resolve levar o esqueleto para casa, senta o esqueleto numa cadeira, começa a tirar o limo, a sujeira, e começa a desenlinhar os nós. Desatar os nós. Desatar os nós.
né? Vai desatando os nós, limpa o esqueleto, janta com o esqueleto, põe o esqueleto na cama, se abraça ao esqueleto. E aquela noite, ele chorou, pensando nela. Reza a lenda que as lágrimas, ao caírem nos ossos daquele esqueleto, se regeneraram, foi regenerando. E quando ele acordou, tinha uma mulher ao lado dele. História de pescador. Mas que eu acredito piamente. Porque eu vejo dentro da mentoria, eu vejo nas pessoas que me procuram, que quando elas começam a tirar esses nós, a tirar a sujeira, a intimidade vem. E todo mundo na aldeia falava, gente, o que é a alegria desse pescador? O que é a satisfação e de onde ele tirou essa mulher? Quem é essa mulher? E aí cada um dava a explicação da sua lenda. De onde é que teria surgido tamanha intimidade? Porque todo mundo conta que eles não se desgrudavam. E que estava na cara o tesão, a sexualidade, o prazer. Né? Então, é uma história de pescador, mas que eu amo. Né? E que realmente eu não acredito que seja mentirosa. Eu realmente acredito nela. Eu vou aproveitar. Daqui a pouquinho eu vou te perguntar 3 dicas práticas para que as pessoas possam aplicar para melhorar a sexualidade. Mas antes de você me falar, vai preparando aí. Deixa eu dar uma dica para quem... Uma dica não, uma instrução para quem está nos assistindo. Que se por acaso, né, você se identificou, né, você que está nos ouvindo aqui se identificou com que o seu casamento ou o seu relacionamento existe... Você se sente essa falta da sexualidade, sente que ao longo dos anos foi perdendo a intimidade, foi perdendo a conexão, e você deseja reacender, né, essa intimidade, você deseja retomar a conexão no seu relacionamento, se sentir melhor dentro do seu relacionamento. Aqui na descrição vai ter um link, que é o link do programa de Bem com Seu Amor, que é um curso completo, feito pela Cris, onde você vai seguir 7 estratégias para resgatar o seu relacionamento, tá? É muito interessante, eu estava até revisando aqui os passos, que não tem nenhum passo específico, né, sobre sexualidade. E no fim das contas, né, isso me faz pensar que a sexualidade ela é uma consequência, né? Uma consequência da primeiro passo, que é primeiro você eliminar o que é negativo, assumir o controle, depois fazer todo um trabalho de reconexão e reativar o início. Depois é você lidar bem com as diferenças, sabe? Entender as diferenças, gerenciar as emoções e monitorar os pensamentos para agir melhor, mudar a comunicação, depois ter o período da restauração e, por último, o perdão. Então, se você tiver interesse... Mas, só um detalhe. Quando você fala em conexão, tá, tem um módulo inteirinho falando sobre sexualidade. Tá? Então, ela está dentro, especificada assim, não aqui, né? Não, né? Talvez até a gente deva colocar, mas ela está inserida em todos, e nisso você tem total razão, né? Porque o sexo, o que é o sexo? O sexo é um termômetro da relação. E quando o sexo começa não só a diminuir, eu não estou falando também de etapa de vida, se você tem um bebê pequeno e tal, se nós vamos ficar daí, vamos fazer um congresso aqui. Mas quando começa a ter uma diminuição ou escassez mesmo, começa a não ter mais, você vai ver, ele só é um termômetro da falta de conexão, da falta de intimidade, da falta de equilíbrio entre o eu
e o outro. E isso é muito comum em sexo. Sexo é dar e receber. Sexo tem que ser como um relacionamento tem que ser. Que é uma via de mão dupla, né? Claro que também você tem que investir em novidade. Em novidade, eu adoro usar a palavra. Que molecagem vocês estão fazendo? A pessoa diz assim, hã? Molecagem? Eu já vi um paciente meu me dizer assim, Cris, eu não fiz molecagem. E ele fez assim, caraca, nem quando eu era adolescente. Isso pode ter com a minha dificuldade de fazer qualquer coisa diferente? Com certeza. Me conta sobre isso. E ele disse que ele sempre tinha milhões de pudor de fazer alguma coisa errada, de fazer alguma coisa mais... Tu falou picante. No caso dele, o picante não era nem em relação só a sexo, qualquer coisa. Até a gente fez uma brincadeira, tá? Eu digo assim para ele, nunca fez xixi no muro. Ele, imagina? Não? Gente, não saiam fazendo xixi no muro e dizendo que a Cris Manfro disse que é bom e que é legal. Mas para ele isso tinha um significado muito importante. Outra coisa, se o sexo é um termômetro, você começa a avaliar outras coisas. Né? O quanto tu tá olhando para o outro, o quanto tu tá olhando para você. Por quê? Porque tem coisas que você não tem vontade de ter intimidade com alguém que não se cuida, né? Com alguém que... Ontem a gente falou até aqui, né, que essa sala é cheirosa. Né? As pessoas aqui têm um cheiro bom, a sala é cheirosa. E que coisa boa estar perto de alguém cheiroso. Né? E isso não significa vamos querer ter sexo, mas que coisa prazerosa você ter boas sensações com o outro. Então, que sensações eu tenho comigo mesmo? Eu estou satisfeito comigo mesmo porque a sensualidade ela começa em mim. Né? Primeiro, a gente vai ter a sensualidade no corpo da gente. Por isso que é legal tu olhar adolescente. Quem tem filho adolescente, você vai ver, o dia que vai sair, tu abre a porta do teu quarto e leva um susto, porque a casa inteira é uma fumaça só. Fumaça, assim, do banheiro. Porque foram 3 horas de banho, 3 horas. Um perfume que contamina a casa inteira. Aí é a blusinha. Qual blusinha? Vou pôr essa blusinha. Depois de 300 blusinhas, pede da amiga. Pede da amiga porque aquelas ali, né? Não ficou bom. Tudo isso é sensualidade. Tudo isso é erótico. Aí a pessoa começa a dizer, meu Deus, Cris, eu vou ver o fulano hoje, meu Deus, que alegria no meu coração. E tu imagina o outro, quando tu vê, tu leva um susto. O guri parece um bichinho da goiaba, de tão feio. Mas ela caprichou esse alguém na mente. E sexo tem muito de tu caprichar alguém na tua mente, no teu coração. E já que o tema hoje, né, do podcast é para manter intimidade após anos de casamento. Então você acha que conforme vai passando o tempo no casamento, no relacionamento, é normal ir se perdendo isso? Ou é comum, né? Eu vou dizer, vou tirar o normal, vou dizer, é comum e é até esperado. Por quê? Primeiro, porque há um acostumamento. Eu conquistei, é minha, tá aqui. Esse copo aqui é meu. Então, eu não tenho o que fazer. Voltando ao episódio aquele que eu falei, o Dino disse pro amigo dele assim, mas isso eu já fiz há 20 anos atrás? E ele disse, sim. Ela tá lá em casa agora, ela é minha. E ele disse, não. A dança do acasalamento não é só para você conquistar. É para você preservar. Preservar. E aí entra a acomodação, a preguiça, a falta de capricho, coisas que muitas vezes você diz, tá, mas para quê? É minha, tá aqui, ou é meu, tá aqui. Até que tu diz, opa, acendeu um alarme. Jamais vou dizer que às vezes
uma terceira pessoa é uma coisa boa. Não, não é uma coisa boa jamais, uma terceira. Mas, quando o casal usa, às vezes, uma tragédia, para aprender, para olhar de verdade um para o outro, aí a coisa muda. E olhar de verdade, eu já comentei contigo sobre isso. A cena mais linda, falando nisso, semana que vem vou no cinema, porque a cena mais linda de amor que eu já vi em toda a minha vida foi no filme Avatar. E semana que vem parece que tem Avatar 2. Eu já estou esperando para ver uma cena de amor. E no filme Avatar, eu chorei. A louca, chorando no cinema no filme Avatar e todo mundo olhando como quem diz, que é isso? Mas sabe o que eu chorei? Porque tem uma cena em Avatar, lá em Pandora, que era o nome da cidade, eles não diziam, eu te amo. Eles diziam, I see you. Que quer dizer, eu vejo você. E a outra pessoa dizia, I see you too. Por isso que minhas alunas dizem, I see you. Por isso que eu digo para quem eu amo, I see you. Porque o I see you é eu vejo você. Para mim, talvez a maior intimidade que você tenha na vida é você ver alguém de verdade. Com os limos daquele esqueleto, com os nós que você tem que soltar, com novidades que tu possa trazer. E novidades, porque hoje talvez o que seja erótico, sexy, para você seja outra coisa. Peggy Papp é uma grande terapeuta de casal. Ela diz que nada é mais sexy para uma mulher do que um homem que colabora com ela nas tarefas da casa. E eu nem vou dizer colabora, vou dizer que pega junto com ela nas tarefas da casa. Isso é sexy. Isto é sexy. Isto é sexy, isso é erótico. Né? Como uma mulher que diz, olha, não te preocupa se esse mês tu tá apertado, porque tá aqui, ó. E ela abre a carteira e dá o dinheiro. E não é o dinheiro, mas ele diz, uau. Ou ela diz, a gente vai apertar ali, a gente vai apertar lá, a gente tá junto. E ele diz, uau. Que mulher é essa? Que tesão é esse? E não é sobre bunda, sobre peito, porque às vezes você fica agarrado em bunda, em peito, é muito mais uma coisa de dopamina do que intimidade verdadeira. E por isso muitas pessoas só ficam olhando pornografia e não estou nem ali para o meu parceiro, para minha parceira, porque eu não estou interessado na pornografia, eu estou interessado na dopamina, que cada vez que eu mudo a página, ou que eu mudo a cena, eu vou ganhando dopamina, e daí eu me empolgo com aquilo e digo, nossa, isso aqui é maravilhoso. Não, é maravilhoso é ganhar dopamina. Não aquilo ali que tu tá vendo, aquela coisa mecânica que é editada, que tem um monte de gente dizendo agora faz assim, faz assado, e prazer, gente, nenhum. Porque, de novo, também muitas pessoas confundem uma verdadeira intimidade, um verdadeiro prazer com performance. A verdadeira intimidade, o verdadeiro prazer não tem a ver com performance, gente. Né? Eu lembro de uma paciente que comentou comigo, né, ela ia sair com um cara bam, que era um cara aí, nossa, erótico, poderoso, que todas as mulheres falavam, ela foi sair com o cara. Eu digo pra ela, ih, bem de curiosa, né, gente? Uhum. Sou humana. E aí? Aí sim, caraca. Eu pensei, caraca? Ela, não, caraca. Cris, olha, umas 2, 3 horas. Eu digo, sério? Ela, calma, não empolga. Porque, Cris, eu tive a sensação que eu fui pro Circo de Solé sem precisar pagar. Porque eram malabares, olha, volta pra cima, derruba no chão, pega de volta, vira pra cá, vira não sei mais o que. Quando acabou, eu pensei, graças a Deus, Cris, e prazer que era bom.
Nenhum. Porque a pessoa estava mais interessada na performance do que na conexão. E quer ver? Uma vez eu atendi uma paciente que foi nesses cursos de sensualidade. Nada contra. Parabéns para quem faz, mas cuidado. Aí ela interpretou que ela tinha que comprar uma roupinha diferente e ela chegar e fazer aquilo. E quando ela chegou numa performance, o marido olhou e deu um ataque de riso nele. Mas não foi um ataque de riso, eu te acho ridícula. Foi um ataque de riso, ele achou engraçado aquilo. Ele ficou surpreso com aquilo. E ela parou. E ela caiu em choro. Se sentindo ridícula, inadequada, imaginando e supondo que ele a estava vendo assim. Ao que ele disse, mas meu amor, diz que ele foi, abraçou ela, acolheu e disse, mas o que é isso? E ela chorou, dizendo que ela estava ridícula, que ela estava gorda, que ela estava feia. E ele disse, não tá, eu amei, não a dança, mas eu amei você fazer movimentos para fazer melhor. E eles começaram a conversar sobre a sexualidade deles, sobre a intimidade, que ela sentia ele distante. Ele explicou o que estava vendo, que não tinha a ver com a sexualidade, mas com o momento que eles estavam vivendo. E aquela noite, eles tiveram a melhor noite de amor da vida deles. De prazer. E prazer, eu estou falando de sexualidade verdadeira, beijo, apoio, abraço, entrega. Entrega verdadeira. Então, não é a dancinha. É a entrega verdadeira. É o que falta a você para se entregar. O que falta a ele para se entregar. O que está faltando para realmente conectar vocês. E às vezes o que falta é parar com o que também é broxante. Crítica, queixa, reclamação, ranço, azedume. O que você vai ter de tesão em azedume? Aí você passa o dia azedo, você passa o dia azeda. E aí de noite vocês querem ter tesão, vocês querem transar. Vai ser uma coisa protocolar, não vai ser uma coisa de entrega. Cris, mas toda vez também vai ser assim? Claro que não, gente. Claro que não. E tudo bem, porque uma rapidinha tem o seu valor. Conecta, conecta. Satisfaz, satisfaz. Porque também não dá para complicar. Às vezes a pessoa pensa que cada transa tem que ser um evento. E isto, gente, não é verdade. Tá? Ninguém vive a vida de eventos. Ninguém vive a vida como uma golfinha, um macaquinho, a vida inteira. Não existe isso. Até porque daí tu não vai fazer mais nada na vida. Você não vai conseguir evoluir na vida. E isso acontece com muitas pessoas. Elas ficam de galho em galho, como um macaquinho. Elas ficam saltando daqui para lá, como uma golfinha. Né? E vivem só de começos. Foi antes da pandemia. O IBGE fez uma estatística, ele diz que de cada 10 casamentos, 4 terminaram antes dos 2 primeiros anos. Mas antes dos 2 primeiros anos nem começou. Se nem começou, como é que já terminaram? Porque as pessoas ficavam só de começo em começo. Cris, uau, eu acho que quem está assistindo esse episódio deve ter feito em casa assim também, uau, porque muitas coisas começam a fazer sentido e às vezes a gente se identifica, né? E como você diz, a gente tem aqueles insights, né? Tipo, caramba, tô fazendo isso e nem me dei conta. Ah. E tô fazendo isso
na melhor das intenções. Exatamente. Tô fazendo isso tentando melhorar. Tô fazendo isso para tentar me reaproximar com a minha parceira, meu parceiro. Tô fazendo isso para retomar a sexualidade, para retomar a intimidade. Aí eu vejo, puxa vida, agora eu tô me dando conta que eu tô seguindo um caminho totalmente errado. E tudo isso que você falou tem com mais profundidade dentro aqui do programa de Bem com Seu Amor? Um passo a passo? Em todos os itens que você colocou, como por exemplo, o segundo é a antinegatividade, não? Uhum. Elimine o que é negativo e assuma o Então, controle. eliminar o negativo, né, é você poder colocar um tampão no ralo que vai sugando o relacionamento para baixo. Mas, Cris, como é que nós vamos fazer isso? Uma das técnicas que eu digo é: comece a agir como se. Como assim, Cris? Comece a agir como se tivesse melhor, como se as coisas, né, já fossem diferentes. Começa a pôr um sorriso no teu lábio, porque o riso verdadeiro, tá? Não sai dando gargalhada, porque não é isso, né? Mas você sabe que uma das coisas que foi apontado numa uma entrevista com homens, do que fosse mais sexy numa mulher, adivinha? Sorriso? Mais ou menos. Era o bom humor. O bom humor. Não tem como surgir intimidade e sexualidade e ter um ambiente erótico num ambiente de azedume, de negatividade, de ranço. Mas, Cris, veja bem, eu tô com isso, a gente está com esse problema. Nada impede que vocês comecem a agir como se. Como se já tivesse melhor, que nem tu disse, pondo a mão na perna, pegando no joelho da pessoa, pondo a mão na nuca, pondo a mão no ombro, pegando na mão, ajeitando o cabelo da tua esposa, dizendo, deixa que eu ajudo a carregar isso daqui, tendo gestos de delicadeza, de educação, de carinho. Né? Acho que você fala sobre os rituais também, né? Sim, sim. Então, cada módulo, na verdade, está ligado à sexualidade. A sexualidade não está ligado à sexualidade, está ligado ao que é erótico. O que é erótico está ligado ao que conecta, ao que sintoniza. Né? Você diz assim, nossa, eu olhei para aquela pessoa, senti uma sintonia. Né? Uma sintonia, que é o match, que é aquilo que liga. Só que aí vem o trabalho de não só ter esta conquista, mas de manter esta conquista ao longo de toda uma vida. Às vezes, buscando ativar aqui dentro aquela golfinha e aquele macaquinho. Outras vezes, sendo uma jabota e um lobo, para poderem crescer na vida, cuidar dos filhos. Tá. Outras vezes, faz parte ser arara, faz parte ser tatu, e a gente poder compreender, ter a consciência disso e dizer, tudo bem, isto faz parte. E quando a gente começa a lidar com toda essa bicharada que tem dentro da gente, né, é uma sacada muito bacana. Porque você começa a se dar conta que você pode ter, eu não vou chamar de controle, mas vou chamar de domínio sobre o que você sente, principalmente como você age, com o que você faz. Cris, muito obrigado mais uma vez por essa conversa, sempre muito esclarecedor. Obrigado por estar aqui. E então, se por acaso você que está nos ouvindo, né, tem interesse em saber um pouco mais sobre esse programa, onde a Cris trabalha com mais profundidade, mais intensidade, que é o programa de Bem com Seu Amor, vai ter um link aqui na descrição, clica nesse link, vê ali, ali vai ter você vai cair numa página onde você vai ter mais detalhes, e ali vê se faz sentido para você ou não. Se fizer sentido, vai ser um prazer para a Cris te acompanhar nessa jornada.
E, Rodrigo, eu vou dizer mais uma coisa. Que a verdadeira intimidade é quando o sexo é compartilhado com a alma e não com o corpo. E a gente muitas vezes esquece isso. Então, fechando com chave de ouro, vamos levar essa reflexão. Então tá, pessoal. Um grande abraço, até o próximo episódio e até mais.